Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Meu nome é Fernando, eu sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Além disso, eu sou integrante do grupo de pesquisa GPROFEM. Eu vim aqui para falar sobre o meu trabalho. Ele tem como título os desafios de atores diversificados nos ambientes de espaço e ou ciberespaço. Vou falar sobre a introdução, o espaço sideral, a missão Artemis, a metodologia utilizada para a realização desse trabalho e, por fim, as considerações finais. O espaço, nós podemos considerar que ele consiste em determinados atores que influenciam em nossas vidas. O ciberespaço é classificado como um novo espaço, de significações, um meio de interações. Há séculos as mulheres buscam o seu espaço nessa nossa sociedade. Só que desde então o mundo era governado pelo gênero masculino, não havendo lugar para o gênero feminino, até então num tom discriminatório. Mas os tempos mudaram, né, e as mulheres passaram a ocupar o seu lugar na nossa sociedade até por uma questão de mérito. Elas se posicionaram diante dos desafios nas diversas áreas, seja na política, na economia, nas questões sociais, nas questões científicas. Então, o objetivo desse meu trabalho é verificar a importância das redes de associações que emergem de interações dessas atrizes, entre aspas, com outros atores de tais redes, tanto em termos de espaço quanto de ciberespaço, dentro das concepções da teoria ator-rede. Essa teoria foi idealizada pelo sociólogo Bruno Latour, em contribuição com alguns pesquisadores da área de ciência, tecnologia e sociedade. O espaço sideral, ele é um ambiente físico do universo. É através dele que nós podemos traçar algumas perspectivas para saber de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, a conquista espacial, a exploração espacial faz parte das salas de aula. Importante, a meu ver, os estudantes terem conhecimento sobre as estrelas, sobre os planetas, sobre os cometas, enfim, os corpos celestes, que fazem parte desse universo que nós estamos mencionando. Lembrando que esses corpos celestes eles permanecem em movimento, em constante movimento, em velocidades inimagináveis. Então, os veículos espaciais eles foram criados para que nos aproximássemos, né, para que fosse possível nós nos aproximar desses corpos celestes. Então, um exemplo, nós temos os satélites, que são lançados na nossa atmosfera, né, ao redor do planeta Terra, com o objetivo de otimizar as comunicações. Então, para que isso aconteça, é necessário uma estrutura complexa, que possa dar suporte a esse tipo de realização. Essa astronauta da imagem, o nome dela é Christa McAuliffe. Ela iniciou a sua carreira como educadora lá nos Estados Unidos. Em 1981 nós tivemos o primeiro lançamento do ônibus espacial, então no momento ou naquela época, né, ela falou para que os seus alunos anotassem. E 3 anos depois, o governo americano anunciou um novo projeto, o projeto do Professor no Espaço, e ela foi selecionada para essa missão em específico. Muitos anos depois, nós tivemos a missão Artemis, certo? O objetivo da missão Artemis é explorar o espaço profundo. O primeiro lançamento da missão Artemis aconteceu no ano de 2022, com tripulantes não humanos,
A missão teve duração de 25 dias e no sexto dia a espaçonave chegou a 80 milhas da Lua, um feito importante em termos de exploração espacial. Já a missão Artemis II, ela aconteceu esse ano, no mês de abril, e ela contou com 4 astronautas a bordo da espaçonave que foi para a Lua. Eram 3 astronautas da NASA, a Agência Nacional de Aeronáutica e Espaço, e um astronauta da agência canadense. Dentre esses astronautas, nós tínhamos uma mulher, Cristina Koch, uma engenheira que se tornou astronauta em 2013, participou das missões da Estação Espacial Internacional no ano 2019, sendo a primeira mulher a efetuar a caminhada espacial. É importante salientar que a missão Artemis II ela representa uma chave de esforços que viabiliza o retorno dos seres humanos à superfície lunar, assim como aconteceu com as missões da Apollo na década de 60. Em termos de metodologia, em específico da coleta de dados, nós temos o que Ferraz 2024 pontua, a definição de astronauta. É uma pessoa treinada para servir como tripulante durante um voo espacial além da nossa atmosfera, para desempenhar funções relacionadas à exploração espacial. Chang 2021, ele já trata do traje espacial. Ele menciona, ele pontua que houve evoluções e revoluções no que se refere ao seu desenho. Dentro desse contexto ainda de exploração espacial, nós temos o planeta Terra, que é o berço da humanidade. Nós temos a Lua, que representa o satélite natural do nosso planeta. E os ônibus espaciais, no caso, os veículos espaciais, eles foram criados para que nos aproximássemos desses corpos celestes. Então tivemos as missões Apollo, tivemos os ônibus espaciais, e agora nós temos as missões Artemis. Cabe lembrar que o ônibus espacial foi a primeira espaçonave reutilizável no mundo. E a primeira espaçonave da história que pôde transportar grandes satélites. Isso com o objetivo de otimizar, ou um dos objetivos, de otimizar as comunicações. A presença das mulheres é possível ser observada. O que antes havia a maioria do gênero masculino, hoje em dia a mulher já está ocupando o seu espaço. Então houve um desenvolvimento em termos de sociedade, houve um desenvolvimento em termos tecnológicos. No social, sobre essa predominância masculina, onde a mulher ocupa o seu espaço, ou procura encontrar o seu espaço nesse tipo de missão. E o desenvolvimento tecnológico que envolve o lançamento ao desconhecido, as imprevisibilidades, e as evoluções que acontecem naturalmente dos equipamentos. Em termos de discussões, nós temos o cyberespaço, que pode ser conhecido como um novo mundo, um novo espaço de significações, de interações em nossa sociedade. Em termos de discussões ainda, dentro desse contexto do cyberespaço, nós temos as redes de associações. Essas redes que envolvem atores humanos e não humanos, capazes de fazer frente aos desafios da exploração espacial. Oliveira e Porto, eles levantam a possibilidade de retirarmos os objetos do cotidiano e vejamos se ele ainda faz sentido. Então, no exemplo do astronauta, é difícil conceber um astronauta sem o seu traje espacial, até por uma questão de segurança. E no contexto da educação, também é difícil nós concebemos o professor sem o uso do seu computador, da lousa, do giz, ou dos alunos, no que se refere aos alunos, no uso do caderno, dos livros, do lápis, da caneta. Então, a ideia, segundo o Segata, é pensar as redes como um conjunto de ações que resultantes da associação entre humanos e não humanos. Não estão necessariamente distribuídos na cena como sujeitos e objetos. Ou seja, a ideia é apresentar a mesma visibilidade dentro desse contexto, tanto da parte de humanos quanto da parte de não humanos.
Em termos de considerações finais, eu pude trazer aqui a exploração espacial e a presença de atores diversificados, seja humanos ou não humanos. Nós temos os veículos espaciais que foram construídos para que nós pudéssemos nos aproximar dos corpos celestes, o exemplo dos satélites que são colocados em órbita para otimizar as comunicações, o exemplo dessas mulheres, essas duas mulheres que integram a exploração espacial, integram ou integraram, né? No caso da McAuliffe, uma educadora que foi tripulante do ônibus espacial Challenger, e a Christina Koch, que foi tripulante da Artemis II e orbitou a Lua. Então, temos dois marcos importantes da exploração espacial envolvendo essas duas mulheres. O primeiro deles aconteceu em 1986 com a McAuliffe, integrante do ônibus espacial Challenger, que infelizmente não concluiu a sua missão, certo? Ela veio a falecer naquele lançamento, mas ela e os outros tripulantes deixaram seu legado para que outras missões não tivessem o mesmo destino. Então nós tivemos Christina Koch com êxito, né, na sua missão, que aconteceu em abril desse ano de 2026, com a Artemis II. Em termos ainda de considerações finais, nós temos que esse ambiente da exploração espacial ele tem a predominância masculina, no entanto, as mulheres buscam o seu espaço dentro desse contexto, e acredito que o objetivo desse trabalho foi alcançado, havendo a possibilidade de oferecer uma maior visibilidade a essas redes de associações, que integram atores humanos e não humanos em prol do desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade. Aqui as referências utilizadas para a realização desse trabalho. E, por fim, eu agradeço a oportunidade. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.